curso do Saber Direito desta semana é de Direito Sindical. Você vai aprender mais sobre a representatividade, a negociação dos sindicatos, a Lei 13.467, que rege a atividade, os dissídios e ações coletivas. As aulas são com a professora Dânia Long. Olá! Na última aula, nós tratamos sobre o tema negociação coletiva e todos os aspectos que a reforma trabalhista trouxe sobre a negociação coletiva. Demos uma visão geral do que foi mudado, do que pode ser negociado, do que não pode ser negociado. Hoje trataremos sobre a reforma ainda, em relação aos outros aspectos, o que houve de mudança, que foram as mudanças drásticas também. A mudança em relação à contribuição sindical, que não se tornou mais obrigatória, que essa foi uma das principais. Falaremos sobre a representação dos trabalhadores no local de trabalho, onde foi o que foi regulamentado, e também sobre a dispensa coletiva. Então, essa abordagem da reforma, não havia como dar tudo isso em uma aula só, notadamente porque a negociação coletiva é um tema muito amplo e muito importante. Então, dando continuidade, o nosso tema hoje é o direito sindical e outros aspectos da reforma trabalhista, iniciando falando sobre a contribuição sindical. Então, a ideia é como os sindicatos sobrevivem, ou melhor, como sobreviveram até a reforma trabalhista. Qual é o seu sistema de custeio? O sindicato, ele sobrevive da seguinte forma, ele sobreviveu até hoje da seguinte forma, ele recebe contribuições sindicais. Então, na história dos sindicatos, quando os sindicatos foram criados, o Estado, ele influenciava diretamente nas questões sindicais. O Estado é que determinava, regulamentava e administrava em paralelo, podendo intervir a qualquer momento. Em troca dessa intervenção, foi dado aos sindicatos um privilégio. E esse privilégio é o que a gente chama da contribuição sindical compulsória. Então, todos os trabalhadores, bem como os empregadores e agentes autônomos, ou seja, todos aqueles que tinham o seu sindicato, que têm o seu sindicato, eram obrigados a contribuir com ele. Então, essa era uma troca, em troca do Estado, da intervenção estatal, eu tinha esse privilégio de uma contribuição compulsória. Aqui não é só disso também que se vivia os sindicatos. Então, tem todo um sistema, e aí a lei ela traz o seguinte, que os sindicatos, eles podem sobreviver com seu patrimônio, que está elencado no 548, através de uma renda produzida de bens, valores, aplicações financeiras, lembrando que tudo isso sempre é destinado à função sindical. O sindicato não pode lá criar situações que não sejam ligadas a esse tipo de representatividade. Por exemplo, pode até criar uma lojinha, mas lojinha com roupas do sindicato e não para vender outras coisas fugindo de sua finalidade. E vinha, então, a contribuição sindical. A definição da contribuição sindical são contribuições devidas aos sindicatos pelos que participem de categorias econômicas ou profissionais ou profissões liberais representadas pelas referidas entidades. Artigo 578 da CLT. Então, a contribuição, como foi colocado, essa sindical, que é a principal, ela é devida por todas.
Pelos empregados, o cálculo é um dia da remuneração por ano. Pelos empregadores, o cálculo é em cima do capital social. Então, você tem uma tabela e ficaria em cima do capital social para essa contribuição. Mas não tem só essa contribuição, a lei não traz só essa. A lei também traz a contribuição assistencial, né? Enquanto a contribuição sindical, ela tem como finalidade pagar a remuneração dos diretores, sustentar o local para que esse grupo possa trabalhar em função de sua categoria, a assistencial ela tem um outro foco. A assistencial ela tem o foco que é manter serviços internos como dentista, médico, jurídico, todas aquelas assistências que se dá ao associado. Então, nós temos o seguinte na lei: são prerrogativas dos sindicatos impor contribuições a todos aqueles que participam da categoria econômica ou profissional ou das profissões liberais fixadas em assembleia, artigo 513-E. Então, aqui eu tenho a contribuição antes sindical prevista em lei, compulsória, e a assistencial imposta através das assembleias de trabalhadores, que fixam qual é o valor dessa contribuição, qual é o montante disso. E ainda temos outra contribuição, além da assistencial, temos a mensalidade sindical. A mensalidade sindical é aquela espontânea, é aquela paga pelo trabalhador ou empresa filiados ao sindicato e gozam também de todos os benefícios ali do sindicato. Além disso, nós temos aqui a ideia de que você passa a se legitimar efetivamente, o sindicato passa a se legitimar na medida que ele traz para si, né, os associados que pagam a mensalidade, que participam das assembleias, que têm direito a voto. E não obstante ter essas três contribuições, ainda veio a Constituição em 1988 e trouxe mais uma contribuição, que aí é o que nós chamamos da contribuição confederativa, né, prevista no artigo 8º da Constituição Federal, no inciso 4, que diz: a Assembleia Geral fixará a contribuição que, em se tratando de categoria profissional, será descontada em folha para custeio do sistema confederativo da representação sindical, independentemente da contribuição prevista em lei. Então, lembrando dos sindicatos de nível superior, nós temos os sindicatos base territorial, o município, federações base territorial, o Estado, confederação base territorial, a União. Essa contribuição, ela iria direto para as confederações. E como ela é imposta, qual a forma, de que forma se determina o valor? Também através das assembleias. Então, a lei prevê esses 4 tipos de contribuição: sindical, a assistencial, a mensalidade associativa e a confederativa, né? A reforma sindical, ela não extinguiu essas contribuições, né? A reforma sindical, ela tirou a obrigatoriedade dessas contribuições, tornando essas contribuições facultativas. É interessante retomar um ponto aqui, que no início eu tinha dito que houve uma troca, a intervenção estatal em troca das contribuições obrigatórias. Inclusive, o Estado, através do Ministério do Trabalho, ele podia intervir na administração, fiscalizar todos os valores, a renda para onde ia.
A partir de 1988, com a Constituição Federal, quando o Estado não pôde mais intervir nos sindicatos em questões financeiras, a ideia, né, quanto à obrigatoriedade da contribuição sindical, ela passa a assumir também um outro papel, que é o seguinte: se a convenção e o acordo coletivo vale para toda a categoria, então todo mundo é obrigado a pagar a contribuição sindical. Então, essa era a ideia que se impôs. E outro fato importante que destacar é o seguinte: o Estado não pôde mais intervir nas questões financeiras dos sindicatos, mas nós sempre tivemos o Ministério Público do Trabalho, o fiscalizador da lei, que sempre esteve atento aos abusos de alguns sindicatos com desvios de valores, podendo acionar o judiciário para uma intervenção, mas não numa intervenção estatal, mas sim uma fiscalização da lei quanto à destinação dos valores, que não podem ser desviados, né, em nome para a diretoria, para as pessoas. Ele precisa ser destinado a toda a categoria, né? Então, você tem o desaparecimento da intervenção estatal financeira, em contrapartida continua como uma fiscalização da lei. Pois bem, a partir dessa reforma trabalhista, agora o artigo que trata da contribuição sindical, ele foi modificado, né? O artigo que trata da contribuição sindical, que é o artigo 545 da CLT, ele traz o seguinte texto agora, né? Os empregadores ficam obrigados a descontar da folha de pagamento de seus empregados, olha essa frase, prestem atenção, desde que por eles devidamente autorizados, as contribuições devidas ao sindicato, quando por este notificados. Ou seja, a regra do desconto sempre existiu. O empregador desconta do salário do empregado e faz o repasse para o sindicato. Mas agora eu preciso de uma autorização expressa, né? O empregado deve falar: eu concordo com o desconto da contribuição sindical, assistencial, mensalidade, confederativa e qualquer outro. A figura da contribuição, da substituição tributária, entre aspas, né? Ela continua. Então, quem é responsável pelo repasse? É a empresa, né? Se a empresa não repassar, é ela que será acionada pelo sindicato para que pague as contribuições sindicais. E se ela não pagou, ela vai ter que demonstrar: olha, eu não tive autorização, né? Pelo contrário, na verdade, é uma prova constitutiva. É o sindicato que vai falar: olha, né, eu tenho aqui notícia da autorização, por que eu não recebi? Ela é responsável. E se a empresa desconta sem a devida autorização? O empregado vai para o judiciário, pede o dinheiro de volta e ganha, né? E ganha. Então, tem que ficar sempre atento a essa questão. Na continuidade, né, nós passamos a definição, né, que o 578 traz sobre a contribuição sindical. Então, voltando, a empresa ela tem que descontar qualquer tipo de contribuição e fazer o repasse. O 578 ele já trata da contribuição sindical especificamente, que diz: são denominadas contribuições sindicais aquelas contribuições devidas aos sindicatos pelos participantes de categoria econômica das empresas, profissionais dos empregados ou profissionais liberais. Então, como eu comentei, eu tenho mais um tipo de sindicato, que é o sindicato de profissionais liberais autônomos, né? E representadas pelas entidades sob a denominação de contribuição sindical, pagas, recolhidas e aplicada na forma estabelecida neste capítulo. Veja só essa frase que é nova: desde que prévia
e expressamente autorizada. Vocês vão observar que o tempo todo essa frase vai se repetir, né? Então, aqui eu tenho essas contribuições. O 579 da CLT, ele trata, como já tratava, em não existindo sindicato, os valores serão descontados da mesma forma. Só que aí eles vão ser repassados para as federações e para as confederações. Essa contribuição, se não existir sindicato naquela base territorial. E o 579 também muda o texto. E ele diz, né, o desconto da contribuição sindical está condicionada à autorização prévia e expressa, né, daqueles que participam de determinada categoria, né? E ele continua exigindo a autorização. Como funciona o procedimento? Funcionava e continua funcionando hoje. O procedimento do desconto, ele está previsto no artigo 582 da CLT. E o procedimento desse desconto eu desconto um dia de salário no mês de março, um dia da remuneração, no mês de março, e faço, como o repasse em abril, como o salário de março, ele é pago até o 5º dia útil do mês subsequente, que é abril, ele repassa no mês de abril para os trabalhadores. E o 578, né, de novo, fala da data e vem uma outra frase complementando, que diz, né, que autorizem, né, a contribuição em março de cada ano, como já dizia, do desconto da contribuição sindical dos empregados que autorizaram prévia e expressamente o seu recolhimento aos respectivos sindicatos. Eu estou insistindo nisso porque o próprio legislador fez isso em todos os artigos, para que não sobre dúvida, reste dúvida sobre, né, a autorização expressa quanto a este desconto. Então, aqui, né, a lei, ela trata também, né, do trabalhador, como eu coloquei, o trabalhador que é empregado, e temos também o trabalhador avulso. O trabalhador avulso, geralmente eu encontro esses trabalhadores nos portos, né, que é um outro tipo de relação de trabalho. Também faz essa previsão em relação ao trabalhador avulso, e o que muda aqui, quanto ao trabalhador avulso, é a data do mês que haverá o desconto. Então, o trabalhador avulso, ele tem, né, descontado o seu valor no mês de abril. E também o artigo que trata desse trabalhador, o 583, ele fala autorização expressa prevista no artigo 579. Agora, os empregadores, quanto aos empregadores, os empregadores, a lei também tratava nesse sistema. E ele não fala em autorização, ele fala o quê? Os empregadores que optarem pelo recolhimento, porque não vai autorizar ele mesmo, faz sentido, né? Então, aqueles que optarem pelo recolhimento das contribuições sindicais patronais, eles farão o pagamento no mês de janeiro de cada ano. O artigo 587 da CLT que foi alterado. Outra questão das contribuições sempre aconteceu da seguinte forma: como ela era obrigatória para todos e o empregado, se o empregado começasse a trabalhar depois de março, que é o mês do desconto, quando ele entrava, ele também tinha o desconto no seu salário. Então, aqui continua com a mesma metodologia, mesmo depois da reforma. Ele desconta do salário, desde que previamente autorizado, né? Então, aqui, né, além disso, nós temos, né, os empregados, vimos essas contribuições
E vamos a testar nossos conhecimentos agora sobre as contribuições. Vamos à questão. A contribuição sindical tornou-se obrigatória após a reforma trabalhista? É facultativa apenas para os empregadores, sendo obrigatória apenas para os empregados? É ilegal? É facultativa para os trabalhadores e empregadores? A resposta correta é facultativa para os trabalhadores e empregadores. Então, a letra A é exatamente o inverso, né? Ela era obrigatória e depois da reforma é facultativa. Não faz sentido ser facultativa para os empregadores e obrigatórias para os empregados. E ela não se tornou ilegal. Preste atenção nisso, não faz nenhum sentido. Ela não é ilegal, ela continua existindo da mesma forma que existia antes, na mesma formatação, e a mudança é que ela se tornou facultativa. Está bem? Então, voltando aqui, né, continuando com o nosso tema. É lógico que aconteceu o seguinte, né? O que houve? Houve uma grande movimentação dos sindicatos, que até então viviam disso, quanto à constitucionalidade dessa nova lei que tornou facultativa. E, em razão disso, né, vários sindicatos, federações, confederações, eles entraram com ação direta de inconstitucionalidade para tratar sobre esse tema. E o STF decidiu sobre a constitucionalidade da lei que trata, né, a contribuição como facultativa. Por quê? Porque na própria Constituição, no artigo 8º, ele fala sobre a liberdade sindical. Então, tratando sobre a liberdade sindical, ele diz que essa lei, ela vai ao encontro da liberdade sindical. Portanto, a pessoa tem a oportunidade de, né, optar ou não por esse tipo de recolhimento. Então, já se pacificou esse entendimento. Agora, não obstante isso, inúmeros sindicatos entraram com ação nesse sentido antes de se chegar ao STF, antes do STF decidir. E as decisões dos tribunais trabalhistas e do TST foi no sentido de que a contribuição sindical é uma contribuição facultativa. Então, mesmo nessa continuidade, a jurisprudência, de uma forma geral, a gente tem acompanhado, né, que ela é facultativa. Agora surgiu o seguinte, né, uma outra questão. A outra questão é, né, a problemática aqui que veio em razão da existência de previsões em convenções coletivas sobre a obrigatoriedade do pagamento da contribuição sindical. Então, o que aconteceu? Os sindicatos começaram a chamar as assembleias e impor a contribuição sindical como obrigatória para toda a categoria. Sob qual argumentação? Eles dizem assim, se a convenção coletiva ela é aplicada a todos, então as contribuições sindicais em assembleia, eu posso fazer uma autorização expressa dos trabalhadores e colocar em assembleia a obrigatoriedade da contribuição sindical para todos os trabalhadores, inclusive os não sindicalizados. Antes disso, né, os sindicatos já vinham trabalhando nesse sentido com as outras contribuições, que era a contribuição assistencial e a contribuição confederativa, estendendo para todos os trabalhadores, inclusive os não associados. O STF já tinha se manifestado sobre isso na súmula 666, que se transformou agora na súmula vinculante número 40, dizendo que não é possível impor contribuições
sindicais, lato sensu, para todos os trabalhadores. Isso só é possível para os trabalhadores sindicalizados. Por quê? Porque a contribuição para os trabalhadores não sindicalizados ofende, né, a liberdade sindical imposta no artigo 8º. Então, essa linha que eles vinham seguindo, que agora estão tentando com a contribuição sindical, também não tem tido, não está ecoando, não tem tido sucesso. Além disso, nós temos, antes da súmula também, que ela foca mais na contribuição confederativa, então a gente acaba seguindo a mesma linha de pensamento, temos o precedente normativo número 119. O precedente normativo 119, ele trata das contribuições sindicais e fala, né, que as contribuições sindicais, a Constituição da República, em seus artigos 5º, 20 e 8º, 5, assegura o direito de livre associação e sindicalização. É ofensiva a modalidade de liberdade, cláusula constante de acordo, convenção ou sentença normativa estabelecendo contribuição em favor de entidade sindical a título de taxa de custeio do sistema confederativo, assistencial, revigoramento ou fortalecimento sindical e outras da mesma espécie, obrigando trabalhadores não sindicalizados, sendo nulas as estipulações que não observem tal restrição. Observem agora o que diz o precedente 119, tornando-se passíveis de devolução os valores irregularmente descontados. Ou seja, a empresa tem uma convenção coletiva que a obriga a fazer os descontos de contribuições confederativas, taxa de custeio, negocial, etc. Aí a empresa vai e desconta sem autorização. O próprio precedente 119, ele traz uma orientação que a empresa será obrigada a devolver para o empregado, né? Então, não é aconselhável, né, que se desconte do empregado sem essa autorização expressa os valores das contribuições. Mas eu falei dos sindicatos, né, que vivem dessas contribuições, e como vivem as federações e confederações, né, sindicatos de nível superior, com quais valores elas sobreviviam? Também com contribuições, vocês viram aí a confederativa e a federação. Elas também vivem, né, se tiver a contribuição, porque isso não mudou, com as próprias contribuições sindicais, que ela é repartida. Então, quando existe o pagamento da contribuição, 60% do valor fica para o sindicato e o restante é dividido. É dividido quando é o empregado que paga, né, ele fica com 5% para a confederação, 15% vai para a federação e 20%, quando é o empregador, e 20% para a conta especial de emprego e salário. Então, 60% vai para os sindicatos, tanto empregados como empregadores. 5% federação, 15% para a confederação e, né, aqui 20% vai para o Estado, vai para o governo, para a conta, né, especial de salário. Já quando o empregado paga, a regra dos 60% é a mesma, né? Eu tenho ali 60% para os sindicatos, 5% para a federação e aqui, quanto à conta especial de emprego e salário, que vai, né, para o Ministério do Trabalho, que é esse dinheiro que eles acabam usando também para pagamento do seguro-desemprego e outros benefícios para os trabalhadores, eu tenho para os empregados 10% de desconto. E os outros 10% vão para centrais sindicais. Embora, como eu já insisti, né, coloquei central sindical não é sindicato de nível superior.
né? Ainda mais que não existe um paralelo, né? Uma correlação. A central sindical, ela tem natureza de associação e representa os demais sindicatos. Se você é filiado a uma central sindical, você vai fazer essa repartição, sendo 10% que vai para a central sindical e os outros 10% para a conta especial de emprego e salário. E é dessa forma, né, que os sindicatos se mantiveram até agora, só que com toda essa modificação, ainda está num processo de adaptação a essa nova realidade. E dentro desse novo processo de adaptação a essa nova realidade, nós encontramos outras denominações de taxas sindicais. Então, agora, eles estão criando o que eles chamam de taxa negocial. A taxa agora, e assim, há poucos anos, né? A taxa negocial, ela é um valor que, né, será cobrado também do trabalhador. Ele é determinado em assembleia e a finalidade que eles colocam é para o custeio da negociação coletiva. Porque como atinge a todos os trabalhadores, a regra geral passou a ser, né, só pode pagar o associado, né, atinge todos os trabalhadores, a convenção coletiva. Então, eu tenho a taxa negocial para cobrar. E o que o judiciário, né, se manifestou nesse sentido? Ele disse a mesma coisa que ele fala da contribuição confederativa, da contribuição assistencial. Se você quer impor uma taxa negocial, então a taxa negocial ela servirá única e exclusivamente para os associados. Então não teve essa oportunidade em relação à taxa negocial para seus empregados, né? Tem até uma jurisprudência interessante aqui, que eu trouxe sobre a taxa negocial, que é uma jurisprudência recente. Ele fala, olha, contribuição assistencial e taxa negocial, empregados não sindicalizados, ausência de obrigatoriedade no recolhimento. A Magna Carta de 88 prevê a liberdade de associação e sindicalização, de modo que a única contribuição legalmente obrigatória e imposta a todos os empregados indistintamente neste momento seria o imposto sindical, né? Seria, então, quer dizer, não é mais o imposto sindical, sendo as outras, né, apenas devidas aos aos associados e autorizados em assembleia apenas para os empregados sindicalizados. Então, essa linha se manteve, né? A ideia hoje, como nós estamos em relação a isso, né? Os sindicatos hoje, eles buscam outras fontes de custeio e buscam trazer o associado para que isso possa crescer os seus recursos e tornar isso mais representativo. A única questão que fica um pouco contraditória é o seguinte, não, fica muito contraditória, na verdade, é o seguinte, você tem a unicidade sindical, um sindicato representativo para cada categoria, né, na mesma base territorial. Se você não pode optar pelo sindicato que você vai se associar, você compulsoriamente tem que se associar àquele sindicato, é uma liberdade relativa. Então, isso começa a ficar contraditório, né? É um sindicato que eu só posso me associar àquele, eu não tenho liberdade de me associar a nenhum. A convenção coletiva vai valer para mim de qualquer forma, eu sendo associado ou não, né? Então, o sistema sindical, nesse sentido, o que a gente observa é que ele está num processo de mudança. O primeiro processo foi a retirada da contribuição sindical, né? E a doutrina e a história está mostrando que
né, os próximos passos, né, serão a liberdade sindical para a escolha de sindicato. E o outro passo, que não é hoje, será o reflexo da convenção coletiva apenas para os associados. Só dessa forma que a gente alcançaria um equilíbrio geral em relação a essas contribuições. Pois bem, além das contribuições sindicais, outra mudança também foi a representação dos trabalhadores no local de trabalho. A representação dos trabalhadores no local de trabalho, ela já estava prevista no artigo 11 da Constituição Federal. E, né, o artigo 11 diz: as empresas com mais de 200 empregados é assegurada a eleição de um representante desses com a finalidade exclusiva de provar-lhes o entendimento direto, promover-lhes o entendimento direto com os empregadores. Então, eu tinha isso, mas não estava regulamentado. Tinha uma grande discussão, é auto-aplicável, não é auto-aplicável, etc. Agora acabou a discussão, porque na reforma veio o 510A e seguintes, colocando que agora é uma obrigatoriedade. Então, nas empresas com mais de 200 empregados, é assegurada a eleição de uma comissão para representá-los com a finalidade de promover-lhes o entendimento direto com o empregador. Então, essa finalidade, né, do entendimento direto com o empregador, ela é diferente de um sindicato. O sindicato, ele vê quais as necessidades de toda a categoria, né? E não a vontade daquele grupo. Qual que é a necessidade de toda a categoria? Questões de jornada, estabilidade, salários, etc. Aqui, a questão ela é diferente. A finalidade é, você cria esse grupo e esse grupo vai tratar de assuntos pontuais dentro da empresa diretamente com seu empregador. Então, eu tenho, né, aqui que a doutrina define quais seriam, a doutrina e a lei, qual seria o papel dessa comissão. Então, ele vai, primeiro, representar os empregados perante a administração da empresa. Vai aprimorar o relacionamento entre a empresa, né, com os seus empregados e promover um diálogo no ambiente de trabalho a fim de evitar e prevenir conflitos. Muitas vezes você tem ali um empregado que está trabalhando sob uma pressão muito violenta de um chefe, que é um chefe que não tem muito respeito com o grupo, e aí a comissão ela vai levar isso diretamente para a diretoria, né? Por quê? Porque antes dessa comissão, jamais a diretoria teria notícias do que acontece dentro da empresa, né? Nessas situações pontuais, né? Ela vai assegurar um tratamento justo e imparcial e ela vai também encaminhar reivindicações específicas do grupo. É diferente das reivindicações gerais, específicas do grupo. Olha, tem um feriado aqui, né, numa quinta-feira, a gente queria fazer uma compensação. Não é interessante essa compensação porque eu não quero perder outro dia. Essas reivindicações mais pontuais, horário de entrada e de saída. O horário de entrada, muitas vezes, o grupo pode chegar e falar assim, olha, chegar aqui às 8 da manhã, o trânsito é insuportável. Tem como mudar para 7 horas da manhã e sair às 16h30, 17 horas? Então, isso não seria um papel do sindicato, mas seria um papel desse grupo de trabalhadores que está lá para esse tipo de reivindicação. E a lei, ela traz uma tabela em relação ao número de representantes e o número de empregados. Essa tabela, ela traz o seguinte, é a partir de 200. Então, de 200 a 3.000 empregados, né, a empresa terá 3 representantes, né? De 3.000 a 5.000 empregados, a comissão terá 5 representantes.
e mais de 5.000, né, empregados, a empresa terá 7 representantes. Então, ela traz esse escalonamento quanto ao grupo de representação, né? Esse grupo de representação, ele é eleito, então tem todo um procedimento para eleição. A eleição ela é convocada 30 dias antes do término do mandato anterior. Então, se não tiver mandato anterior, você abre ali para eleição, né? E essa comissão é uma comissão eleitoral formada por 5 empregados que não sejam candidatos, que vão fiscalizar essa eleição, e qualquer empregado da empresa pode se candidatar. A exceção, a própria lei traz, que são os empregados por contrato por prazo determinado, com contratos suspensos, aí eles não poderiam se candidatar, né? E esses são eleitos com votação secreta. Tenho ali os representantes. Tendo ali os representantes, por óbvio, né, você vai ver o quê? Se eles começarem a, né, perturbar muito, vai irritar o empregador. Para isso, a própria lei trouxe o que? A garantia de emprego. Então, a garantia de emprego desse representante, ele vai desde a candidatura até 1 ano após o término do mandato dele. Como, em geral, tem os representantes dos trabalhadores. Por quê? Se candidatou, não posso dispensar. Né? Ganhou a eleição, fico durante um mandato. E por que 1 ano depois? Para não sofrer represália. Então, esse 1 ano depois é o tempo que ele pode permanecer na empresa até ser dispensado de forma imotivada. Lógico que ele pode ser dispensado por justa causa, caso ele pratique algum ato previsto no 482 da CLT. Então, ele tem essa garantia de emprego. A ideia também, né, um pouco diferente das outras estabilidades, que é uma estabilidade que se equipara ao cipeiro, além da justa causa, né, ele pode ter uma dispensa motivada, que não é a justa causa, é diferente da justa causa. E a motivação, ela pode ser motivo disciplinar, técnico, econômico ou financeiro. Então, além da justa causa, ele também pode ser uma dispensa motivada por esses motivos que a própria lei traz, né? Então, agora, depois de ver esse título, vamos testar nossos conhecimentos? Sobre a comissão de representação de trabalhadores no local da empresa, é correto afirmar: nas empresas de mais de 100 empregados é assegurada a eleição de um representante? A finalidade é a representação sindical e a negociação coletiva? A finalidade é promover diálogo e o entendimento no ambiente de trabalho com o fim de prevenir conflitos? Não há garantia de emprego para os seus membros. Vamos à resposta. A finalidade é promover o diálogo e o entendimento no ambiente de trabalho com o fim de prevenir conflitos, né? Primeiro, a letra A está errada porque é com mais de 200 empregados que é assegurada a eleição. E a finalidade não é a negociação coletiva, porque a negociação coletiva, a finalidade é para os diretores do sindicato, né? E há sim garantia de emprego, como para os demais membros, né, outros representantes dos trabalhadores. Então, continuando aqui. Continuando. Só com uma visão geral, né, vamos tratar assim rapidamente da diferença deles para os outros representantes. Então, eu tenho o dirigente sindical. O dirigente sindical, né, ele compõe uma diretoria prevista no 522 da CLT, e o dirigente sindical, a diretoria, ela é exercida com no máximo 7 membros,
e no mínimo 3, né? E ali você tem, além disso, também um conselho fiscal e uma assembleia geral que compõe o sindicato. Os membros da diretoria, eles também têm garantia de emprego desde a candidatura até 1 ano após o término do mandato. Eles têm a garantia de emprego contra dispensa sem a justa causa. E a finalidade desses membros é o quê? É levar a toda a categoria buscar da categoria, não levar, é buscar da categoria quais são suas reivindicações, mas uma reivindicação de uma forma genérica, reivindicação em relação a uma diminuição de jornada, reivindicação em relação ao aumento de salário, né? E reivindicações específicas, por exemplo, eu pego uma categoria dos limpadores, né, coletores de lixo, a reivindicação deles é o uso de protetor solar. Por quê? É um EPI, é um equipamento de proteção individual, porque eles trabalham a céu aberto, que é diferente de um trabalhador que trabalha numa fábrica fechada. Então, você vê, né, que são reivindicações específicas. Eu tenho muitas vezes uma categoria formada por mais mulher do que homem, como da indústria da confecção, e aí a reivindicação dessa categoria é uma estabilidade de 1 ano após o término da garantia de emprego da gestante, que é diferente de uma categoria, por exemplo, de estivador, que a maioria é masculina e não feminina. Então, você tem características específicas que a categoria leva para esse dirigente, que leva para a assembleia, que monta uma pauta, né, e leva sua intenção e seus interesses para o sindicato patronal, né? Eu tenho um outro grupo também, um outro grupo que representa os trabalhadores é o grupo, né, da CIPA, Comissão Interna de Prevenção a Acidentes. Então, a CIPA é um outro grupo de trabalhadores com outra finalidade. A CIPA se reúne, né, ele também é eleito, também tem estabilidade, e ele se reúne uma vez a cada mês para fiscalizar a entrega de equipamentos, se a empresa está entregando os equipamentos de proteção individual, se eu tenho ali uma forma de cuidados, de utilização correta dentro da empresa, quanto a corrimão, a equipamentos que possam causar acidentes de trabalho. Então, é um outro grupo que tem a finalidade apenas, né, nessa fiscalização. Também eles não podem interferir em reivindicações dos trabalhadores. E tenho também um outro grupo, né, mas a esse grupo não caberia estabilidade, que é o grupo que negocia, também é eleito, e negocia a participação nos lucros ou resultados. Quando eu crio, né, na empresa, faço na empresa um acordo coletivo para participação nos lucros ou resultados, nos termos da Lei 10.101, eu tenho, de 2000, eu tenho o quê? Eu tenho ali esse grupo que é eleito com essa finalidade da negociação. Terminou a negociação coletiva para participação nos lucros ou resultados, esse grupo desaparece e um outro grupo é eleito numa próxima oportunidade. Então, vocês viram que eu tenho outras formas de representação com outra finalidade, diferente desses grupos que eu encontrei até agora, né? Outra mudança importante também que a lei trouxe foi a questão da dispensa. A dispensa coletiva. Então, a dispensa coletiva não tinha previsão legal. Você tinha o quê? Você tinha entendimentos do tribunal em que havia a dispensa coletiva e precisava da presença dos sindicatos para esse tipo de dispensa, onde havia uma negociação, etc. O artigo 477-A trouxe as dispensas imotivadas, individuais, plurimas ou coletivas, equiparam-se para todos os fins, não havendo necessidade de autorização prévia a sindicato ou celebração ou convenção coletiva, acordo
ou acordo coletivo de trabalho para a sua efetivação. Ou seja, eu tenho o que agora? Equiparado dispensa individual, dispensa plurima, dispensa coletiva. Eu não preciso mais da necessidade da presença do sindicato para esse fim. As dispensas imotivadas individuais, elas passaram a ser equiparadas às dispensas coletivas. Então, nós temos as dispensas imotivadas individuais, plurimas, coletivas, equiparam-se para todos os fins, não havendo necessidade de autorização prévia de entidade sindical ou celebração de acordo ou convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho para sua efetivação. Ou seja, né, até então eu tinha a necessidade da presença dos sindicatos para que houvesse essa negociação coletiva numa dispensa plurima. Por óbvio, porque uma dispensa coletiva, ela causa um dano social muito grande. Ela tem reflexo em toda a sociedade, a localidade. Se eu tenho uma cidade pequena, que tem uma fábrica, onde lá eu tenho 500 empregados, 1.000 empregados, e a cidade acaba dependendo dessa fábrica, eu tenho o fechamento da fábrica com uma dispensa desses 1.000 empregados, toda a coletividade será abalada. E aqui a nova lei, ela diz que não há mais necessidade dessa negociação coletiva, ela acaba equiparando as dispensas coletivas a uma dispensa comum. Então, eu posso fechar uma fábrica, eu posso agora dispensar, né, quantos empregados eu quiser de uma só vez, né, sem qualquer intervenção dos sindicatos. Essa é a outra novidade, né, se opondo às decisões anteriores do tribunal, que a reforma trabalhista traz. Aqui, dentro, né, dessa novidade, vamos ver mais uma questão nesse tema. Vamos lá? A dispensa coletiva após a reforma trabalhista equipara-se a dispensas imotivadas individuais, não havendo necessidade de autorização prévia dos sindicatos? Exige negociação coletiva para este fim, sob pena de nulidade? É necessária a celebração de convenção ou acordo coletivo de trabalho para sua efetivação? Tornou-se ilegal a demissão em massa? Vamos à resposta? Equipara-se às dispensas imotivadas individuais, ou seja, eu não preciso mais de negociação para que eu tenha essa dispensa coletiva. Até a reforma trabalhista era a letra B, né? Exigia uma negociação sob pena de nulidade. Inclusive, o tribunal determinava a reintegração, né? E também, para não determinar uma reintegração, seria necessário uma convenção ou acordo coletivo. Pelo contrário, não se tornou ilegal, né? Ela foi reconhecida pelo legislador e agora pode haver a dispensa em massa sem qualquer prejuízo. Então, aqui, né, voltando às alterações que a lei trouxe, ela também traz uma novidade no 477B, quando ela fala do plano de demissão voluntária. O plano de demissão voluntária não tinha regulamentação. Geralmente, ele era negociado entre os sindicatos e os trabalhadores, ou diretamente com os trabalhadores, onde a empresa concede um bônus, né, e o empregado não poderia mais entrar com reclamações trabalhistas, né? Agora, a nova... E isso era levado para o judiciário, e o judiciário, na OJ 270 do SDI 1, entendia que essa transação extrajudicial, né, que importa na rescisão de contrato, ela só dava quitação às parcelas, né? Agora, com a modificação, o que houve?
né? O 477B, ele traz que o plano de demissão voluntário ou incentivado para dispensa individual, plurima ou coletiva, previsto em acordo ou convenção coletiva, enseja quitação plena e irrevogável dos direitos recorrentes da relação trabalhista, salvo disposição em contrária. Então, a reforma, ela trouxe outra modificação impactante, ou seja, você cria um plano de demissão voluntária e esse plano de demissão voluntária acaba quitando todo o seu contrato de trabalho, não podendo entrar com qualquer outra reclamação, qualquer outro pedido, porque você foi indenizado no contrato como um todo. Para a próxima aula, então, nós teremos um novo tema que nós trataremos aqui sobre o tema dissídios coletivos. Então, nós falaremos o que? Havendo um conflito, né? Eu busco o judiciário para decidir esse conflito coletivo. E veremos todas as formas da decisão desse conflito, como ele se processa, como ele funciona. Tá? Muito obrigada e até breve. Gostou das aulas? Você pode dar sugestões de temas que quer aprender no Saber Direito. Escreva pra gente, o nosso e-mail é saberdireito@stf.jus.br ou entre em contato pelo nosso WhatsApp. O número é este que aparece na tela. Você também pode estudar pela internet. É só acessar tvjustiça.jus.br e ainda reveja as nossas aulas no canal do YouTube, TV Justiça Oficial.